Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, hoje celebrando o Dia Nacional de Ação de Graças. Agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Hoje nos reunimos para celebrar esta data tão importante no nosso calendário. Iniciamos este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, eterno Pai celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações. Merecemos a condenação eterna. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar. Ao entregar o Seu corpo e derramar o Seu sangue inocentes, Cristo perdoa toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Como é bom podermos nos aproximar de Ti em confiança no Salvador Jesus. Como é bom sabermos que Tu providenciaste a nossa salvação em Cristo. Também, como é bom podermos saber que através da Tua palavra, Tu nos mostras os nossos erros e nos chama ao arrependimento. Arrependidos, Te confessamos estes pecados, clamando em nome de Jesus que Tu tenhas piedade e misericórdia de nós e não nos condenes. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento nós iremos fazer a leitura do Salmo de número 67, conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após a leitura do Salmo nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade. E a salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos Te louvem, ó Deus. Que todos os povos Te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria. Porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos Te louvem, ó Deus. Que todos os povos Te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Todo-Poderoso Deus, Tuas misericórdias são novas a cada manhã, e Tu provês graciosamente por todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede-nos o Teu Espírito Santo, para que possamos reconhecer Tua bondade,
dar graças pelos teus benefícios e te servir com obediência voluntária todos os nossos dias. Através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para este culto de ação de graças. A primeira delas encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o Senhor Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para este culto. A epístola encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, e esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Assim encontramos registrado: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho. O Evangelho para este dia de ação de graças encontramos no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, texto onde nós temos o relato da cura de 10 leprosos. Assim escreveu o evangelista Lucas. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus?
E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Vamos cantar agora o hino Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, destacando como tema orar a Deus agradecendo. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós estamos reunidos na casa de Deus para celebrarmos o Dia de Ação de Graças. Um dia especial no nosso calendário, onde nós queremos lembrar de tudo que nós podemos e devemos agradecer ao nosso querido e bondoso Deus. Nesta imagem que eu coloquei, nós temos ali a figura de Cristo abraçando uma pessoa com as seguintes palavras: grato ao Pai, grato ao Filho, grato ao Espírito Santo. Eu não merecia nada,
mas Deus me deu tudo. Será que nós assim concordamos com esta imagem? Será que é isto que passa em nosso coração? Primeiro, reconhecermos que nós não somos merecedores de nada. Muito pelo contrário. Por causa da natureza pecadora que habita em nosso coração, nós não merecemos nada da parte de Deus a não ser a condenação eterna. Podemos até achar injusto isto, afinal nós não cometemos o erro inicial que Adão e Eva cometeram e então passaram a condenação para toda a humanidade. Mas nós herdamos isso. Nós herdamos esta natureza pecaminosa. Nós herdamos esta condenação. É o que nós merecemos. Mas Deus, Ele agiu na história da humanidade. Deus, Ele agiu e age na nossa história. Mesmo que nós não mereçamos essa ação de Deus em nossa vida, Deus age. Por isso, quando nós queremos refletir no Dia Nacional de Ação de Graças, sobre o que nós podemos agradecer a Deus, nós temos que lembrar que a coisa mais importante não são os nossos bens materiais, não é a nossa saúde, não é a nossa família, não é o fato de estarmos respirando. O que nós sempre devemos agradecer é por causa de Cristo Jesus. É porque Ele se humanou para nascer neste mundo, carregar os nossos pecados, morrer na cruz para nos perdoar, ressuscitar e garantir que nós vamos viver eternamente. Infelizmente, muitas pessoas dão mais valor não para Cristo em sua vida, mas para o que este Cristo pode lhes dar materialmente. Ouvimos na leitura do Evangelho a história tão conhecida da cura dos 10 leprosos, que pedem ali a misericórdia para Jesus, e Jesus então dá a ordem para eles irem se apresentar aos sacerdotes, e esta era uma ordem de todos aqueles que eram curados, se apresentarem aos sacerdotes para testemunhar, para comprovar esta cura, e ao estarem indo, um deles nota que foi curado, e ele volta para agradecer para Jesus. Ele poderia ter ido até os sacerdotes, se mostrado curado e voltado para Jesus, mas ele entendeu o que havia acontecido na sua vida, e ele foi agradecer ao que Cristo havia feito, que não foi apenas a cura da lepra. Ali, tudo o que envolveu aquilo foi o voltar a estar na sociedade, mas sobretudo, ele poder reconhecer o Salvador Jesus, o Messias prometido, o enviado de Deus, o mesmo Deus que manteve o povo de Israel alimentado durante 40 anos no deserto, na leitura de Deuteronômio que nós fizemos no culto de hoje. E o que sempre me chama a atenção nesta leitura é quando é dito que durante 40 anos as roupas deles não estragaram e nem os seus pés ficaram inchados. E eles caminharam por 40 anos. Às vezes nós, quando caminhamos por 10 minutos, já ficamos cansados. E às vezes nós trocamos o nosso guarda-roupa a cada meio ano. E aquele povo protegido por Deus teve a bênção durante 40 anos. Este é o Deus protetor. Este é o Deus maravilhoso que habita na vida, na nossa vida. Por isso nós temos que realmente sermos, como a imagem diz, gratos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso quer dizer, grato ao Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Porque nós não merecemos nada, e Deus nos deu tudo, porque Ele veio a este mundo para nos salvar.
Na leitura da epístola de hoje, nós temos algumas palavras interessantes para a nossa reflexão sobre o dia de ação de graças. Primeiro, quando Paulo pede ali para Timóteo e todos os que ouvirem estas palavras: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus, em favor de todas as pessoas. Nós temos que orar por todas as pessoas. Nós temos que suplicar por todas as pessoas. Nós devemos pedir por todas as pessoas e agradecer também pelas bênçãos que elas recebem na sua vida. Por isso que nós oramos a Deus, para falar com o nosso Pai, com o nosso Deus verdadeiro, sobre o que nós queremos pedir e sobre o que nós queremos agradecer. Então, aqui nós vemos que nós temos que ter este sentimento pelas outras pessoas, de alegria por elas e também de misericórdia. Alegria quando acontecem coisas boas, nós estarmos juntos agradecendo a Deus, e também misericórdia quando alguma coisa de ruim acontece na vida dela. Seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, ou ainda, o pior, seja a incredulidade, não confiar em Deus. Nós temos que orar a Deus por estas pessoas que não confiam nele. Nós temos que testemunhar a sua palavra, para que Deus possa agir nestes corações, para que reconheçam que não merecem nada, mas Deus nos dá tudo. E também serem agradecidos a Deus. Depois o apóstolo escreve: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Esta é uma orientação extremamente importante para nós como cristãos. Orarmos pelas autoridades, pelos nossos governantes, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, deputados, senadores, vereadores, ministros, professores, todas as autoridades que nos cercam. Orarmos para que Deus as abençoe, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Aqui está como deve ser o nosso pedido a Deus pelas nossas autoridades, para que respeitem a Deus, para que tenhamos uma vida pacífica, para que nós tenhamos respeito entre nós nas nossas liberdades, onde nós, como cristãos, podemos testemunhar quem é que mora no nosso coração. Não como nós observamos em alguns lugares, que pessoas são perseguidas por confessarem a sua fé em Cristo Jesus. Nós vivemos num país que ainda há liberdade para testemunharmos. Então nós temos que aproveitar esta liberdade. Temos que anunciar aos quatro cantos que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos perdoar, e não há nada mais importante do que Ele em nossa vida. Ao nos reunirmos neste Dia Nacional de Ação de Graças, nós também estamos demonstrando isso. Cristo é o nosso Salvador, e nós queremos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para testemunhar isto a todos que estão ao nosso redor. Depois o apóstolo Paulo coloca: isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso, de nós respeitarmos as autoridades, de nós orarmos por elas, de nós pedirmos que Deus as abençoe para que elas governem de maneira correta, e não muitas vezes ficarmos criticando e desfazendo das nossas autoridades. Deus quer que nós oremos por elas, assim como Ele quer também que os filhos respeitem a autoridade dos pais e orem pelos seus pais para que eles sejam bons pais, pais cristãos. Deus gosta disso, pois ao orarmos a Deus estamos testemunhando que nós cremos neste Deus verdadeiro. E o último versículo do texto de hoje, eu diria
o versículo mais importante para nós, nesta nossa reflexão, ele diz o seguinte: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Por isso, a imagem nos mostra, nós não merecíamos nada, mas Deus me deu tudo. Deus me deu a salvação. Porque Ele quis. Ele se humanou em Cristo Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ele escolheu isso. Não fomos nós que o obrigamos a fazer. Ele, no seu amor, nos perdoou. Ele, no seu amor, foi nos buscar. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Não apenas nós que estamos aqui reunidos neste culto, ou quem irá assistir este vídeo depois. Não apenas aqueles que estão no nosso hall de membros da nossa congregação, ou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não, Deus quer que todos sejam salvos. E a salvação acontece única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Por isso é necessário que nós proclamemos a sua palavra. Por isso Deus também quer que todos venham a conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da condenação eterna. Como é importante nós, ao nos reunirmos neste Dia Nacional de Ação de Graças, agradecer pelo fato de Deus ter agido no nosso coração. Deus veio operar maravilhas em nossa vida. Deus veio nos tirar da condenação eterna. E nós nos reunimos hoje aqui para agradecer isto. Nós nos reunimos para agradecer todas as bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida, mas principalmente pelo fato de Ele nos proporcionar a mensagem da salvação. E aqui entra uma outra coisa muito importante na nossa vida cristã. Nós agradecemos a Deus pela sua mensagem quando nós a proclamamos para outras pessoas. Quando nós confrontamos as pessoas que nós gostamos com os seus pecados, para que elas se arrependam. Quando nós mostramos que o que importa é uma vida apegada a Deus, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de entrega a Deus, e não de aceitação ou conformidade com os valores do mundo. Infelizmente, a cada dia nós vemos cada vez mais coisas que querem nos afastar e afastar as pessoas que nós gostamos da palavra de Deus. Por isso nós temos que dobrar os nossos joelhos diariamente e agradecer a Deus porque Ele nos deu a salvação. Mas não para por aí. Nós temos que compartilhar esta mensagem com aqueles que nós gostamos, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Se nós proclamamos como nesta imagem: eu sou grato ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois eu não merecia nada e Ele me deu tudo, eu tenho que mostrar isto também para quem me cerca. Eu também tenho que lutar de todas as maneiras para que estas pessoas também proclamem isso e vivam isso. Também dediquem o seu tempo a Deus, como nós estamos dedicando hoje. Mas nós temos que mostrar o quão importante é para nós. O quão diferencial faz na nossa vida. O quanto isso impacta o nosso coração, o nosso viver aqui neste mundo, para vivermos e sermos bons pais, boas mães, bons filhos, bons irmãos, bons patrões, bons funcionários, boas autoridades, bons cidadãos, bons pastores, bons membros. Mas não bom no sentido de eu sou o melhor. Bom no sentido de ser
uma fiel testemunha de Jesus, de obedecer a sua palavra, de reconhecer que tudo que nós temos provém das mãos bondosas de Deus. Agradecemos pela chuva que Deus enviou na nossa cidade nestes últimos dias, mas nós também reconhecemos que Deus enviou essa chuva tanto para os crentes como para os descrentes. Agradecemos o alimento que nós pudemos consumir esta semana, e Deus enviou alimento tanto para crentes quanto para descrentes. Agradecemos o dinheiro para pagar as nossas contas, para cumprir com as nossas obrigações e compromissos, e também reconhecemos que Deus enviou dinheiro tanto para crentes quanto para descrentes. Deus derrama as suas bênçãos tanto para aqueles que creem em Jesus, como também para os que não creem em Jesus. Mas nós temos algo a mais, ou ainda mais especial, que é a fé em Jesus. Nós reconhecemos a nossa situação. Nós reconhecemos que do suor do nosso trabalho, os bens que nós temos, nós recebemos de Deus. Não é apenas das nossas forças, mas sim da mão amorosa de Deus. Nós sabemos que sem Deus nós não teríamos nada, porque tudo que nós tivéssemos não teria sentido, se nós não confiássemos em Jesus como nosso Salvador. Pois as coisas materiais aqui deste mundo irão acabar. Deus irá um dia nos chamar para o descanso eterno, nós iremos morrer. E se não estivermos apegados a Cristo, de nada valerá os nossos bens. De nada valerá a nossa família. De nada valerá cuidarmos da nossa saúde. Por isso é tão importante nos reunirmos em torno do Senhor. Por isso o dia de hoje ele ganha um outro aspecto quando nós nos reunimos para agradecer a Deus de maneira especial por tudo que Ele nos dá. Acabamos de cantar o hino tão conhecido, Graças Dou. E este hino fala tantas coisas que nós agradecemos, tantas coisas boas. Também fala das dificuldades, fala da esperança que falhou, porque muitas vezes quando nós estamos em meio a problemas e dificuldades, nós nos apegamos mais a Deus. Nós confiamos que Ele realmente é um Deus maravilhoso. Por isso este último versículo desta leitura de 1 Timóteo capítulo 2, ele é extremamente importante para a nossa vida. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E nós então ganhamos um privilégio da parte de Deus. Nós podemos testemunhar esta verdade. Nós podemos falar para outras pessoas quão grande é o amor de Deus em nossa vida. Nós podemos falar para as outras pessoas que Deus quer salvar elas também, assim como nos salvou. Mas nós também devemos mostrar que nós não merecemos isso. Tudo em nossa vida foi ação de Deus. Desde o momento em que fomos batizados ou convertidos através da palavra, Deus está agindo maravilhosamente na nossa vida. E nós queremos compartilhar isso. Este é o último culto que nós vamos lembrar o lema deste ano de 2021. Firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Quando nós compartilhamos perdão, vida e salvação, que é o que recebemos de Deus, nós estamos agradecendo a Deus. Agora, quando nós vivemos uma vida egoísta,
uma vida que não quer se apegar à palavra de Deus, ou quer deixá-la em segundo, terceiro, quarto, último plano, nós não agradecemos pelo que Ele nos dá. Nós não agradecemos por Jesus ter morrido em nosso lugar, nem agradecemos porque Ele nasceu, mesmo quando nos reunimos para celebrar o Natal. Se nós não temos Ele em nossa vida, é vã as nossas comemorações. O nosso agradecimento, ele é vazio, pois Ele não é o mais importante. Ele não é o centro da nossa vida. Queridos de Cristo Jesus, hoje celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças. Um momento especial de agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, mas principalmente pela nossa salvação. Se nós não tivéssemos a fé em Cristo como nosso Salvador, de nada valeriam as outras coisas. Por isso, como filhos de Deus, como cristãos, como aqueles que confiam na ação de Deus em nossa vida, nós reconhecemos que nós não merecemos nada de Deus, mas Ele nos deu tudo, pois Ele nos deu o seu Filho amado, aquele que morreu na cruz para perdoar a mim e a vocês. Por isso, vamos compartilhar esta mensagem. Vamos mostrar a Deus o quão grato nós somos a Ele pela nossa salvação, impactando outras pessoas a confiarem também em Jesus, a ouvirem a sua palavra, a dedicarem o seu tempo assim como nós nos dedicamos a Deus. Não para querer barganhar ou ganhar alguma coisa de Deus, simplesmente pelo fato de que Deus nos salvou, porque Ele nos ama. Assim, queridos de Cristo Jesus, tenham um abençoado Dia Nacional de Ação de Graças. Oremos a Deus sempre, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele nos deu, mas principalmente pelo perdão que Ele conquistou na cruz em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo esteja a nos abençoar e nos fortalecer para vivermos sempre nesta fé, hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez, faz e ainda fará em nossa vida. Durante nós iremos cantar o hino Com Gratidão, Senhor, e destacamos o versículo 6 do Salmo 67. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Nós temos diversas razões para agradecer a Deus. Diversas razões para ofertarmos a Deus em reconhecimento do que Ele deu em nossa vida. Como nós já citamos, o alimento em nosso prato, a chuva que nós recebemos, enfim, todas as coisas que nós temos. E Deus, Ele faz a terra dar a sua colheita, faz nós termos o alimento para nos alimentarmos. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. E nesta certeza da bênção de Deus, nós somos convidados a trazer
dos nossos bens para o altar de Deus, para que a sua palavra continue sendo anunciada. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, agradecer a proteção do coronavírus na vida do Lívio e dos seus familiares, também pela saúde do seu Benjamin. Também queremos agradecer hoje, aniversário do Felipe, 13 anos, então Deus esteja continuando a abençoar Felipe aí na sua vida. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Hoje celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças e nós então te agradecemos, Senhor, de uma maneira muito especial, tudo o que tu fizeste em nossa vida, mas principalmente, Senhor, porque tu enviaste teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Não merecíamos tamanho amor da tua parte, mas tu nos amaste acima de todas as coisas e enviaste teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Nós te somos eternamente gratos por isso em nossa vida. Querido Deus, nos unimos para te agradecer pela proteção na vida do Lívio e dos seus familiares contra o coronavírus e as demais coisas que acontecem. Também, Senhor, nós pedimos pela saúde do seu Benjamin. Olhe e abençoe este teu filho, este teu servo, para que tudo possa correr bem na sua vida. Também te agradecemos pelo aniversário do Felipe no dia de hoje. Continue, Senhor, abençoando e protegendo este teu filho, este teu servo, para que sempre testemunhe o teu amor aonde tu o enviares. Querido Deus, também oramos pela nossa igreja, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pela Igreja Cristã em todo o mundo, para que ela possa estar fiel à tua palavra e anunciá-la de maneira pura, de maneira correta, com alegria e com firmeza. Ilumina, Senhor, e abençoe pastores e membros a testemunharem esta palavra a todos que estiverem ao seu redor. Também, Senhor, pedimos, olhe pelas autoridades em todas as esferas, nas nossas cidades, estados e países. Querido Deus, esteja derramando a tua bênção sobre estas autoridades, para que possam exercerem esta autoridade com fidelidade a ti, para o bem de todos. Querido Deus, também te estendemos o pedido para que tu estejas a abençoar todas as pessoas que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais.
Tudo mais, Senhor, que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Primeiro banco, a Gabriela estará com álcool em gel. Vinde, pois, tudo está preparado. Agradeço-te por tudo o que tens feito em minha vida, ó Senhor. Seu amor é infinito, justiça, paz, perdão, libertação. Junto a ti.
porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não merecíamos o amor de Deus, não merecíamos a oportunidade de receber a Santa Ceia, mas Deus, no seu amor, nos deu este presente tão importante. Por isso, vamos nos colocar em pé e falarmos com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te somos gratos por tudo que tu tens feito em nossa vida, principalmente, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Abençoa-nos, Senhor, para sempre estarmos firmes em Jesus e testemunharmos este Cristo a todas as pessoas. Para isso, aumenta o amor em nosso coração, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, anunciando a Tua salvação a todos que estão ao nosso redor. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos, Casa de Deus, a este nosso momento de culto, celebrando o Dia Nacional de Ação de Graças. Desejamos que este sentimento sempre esteja em nossos corações por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Próximo sábado nós teremos instrução de confirmandos às 8h30. Nosso próximo culto do final de semana, domingo, 8h, após o culto, a assembleia da congregação e no mesmo domingo, 19h, reunião de jovens. Colocamos ali também a lembrança das encomendas e pagamento dos pacotinhos de Natal até o dia 11/12, 11 de dezembro, valor esse ano R$20. Também estamos procedendo aí com a renovação da revista das servas. Então nós recebemos essa semana o último número desse ano. Nós renovamos sempre no final do ano. Aí começa o pagamento a partir de janeiro das revistas. E quem quiser fazer a assinatura, então o valor da assinatura, 4 volumes, R$37. Pode falar com a Adriana. Nós vamos estar procedendo até o meio do mês de dezembro, início do mês de dezembro, para avisarmos ali na Liga das Servas, para o envio, então, do exemplar de janeiro, fevereiro e março. Lembramos ainda a convocação da nossa Assembleia, temos ali a ordem do dia, abertura, movimento de membros, relatório pastoral, programação 2022, relatório financeiro, eleição da diretoria para o biênio 2022-2023, outros assuntos, leitura da ata e encerramento. Então, esta é a ordem da nossa Assembleia, domingo, após o culto das 8h. São esses nossos avisos. Mais alguma coisa, Lídia? Não? Desejamos a paz de Cristo a todos, que Ele vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto, e concluímos o culto hoje aqui, cantando o hino Seja Deus Gracioso. A paz de Cristo a todos.